Depois de tantos anos de vida, de tantas histórias vividas, erros cometidos, ajudas oferecidas e decepções acumuladas, você já parou para pensar se todas as pessoas que você ajudou realmente mereciam essa ajuda? Já sentiu que estendeu a mão para alguém que, em vez de se levantar, te puxou ainda mais para baixo? A verdade é dura, mas libertadora. Nem todo mundo merece sua ajuda. Pode parecer uma afirmação fria à primeira vista, especialmente para você, que cresceu acreditando que ajudar os outros é sempre um ato nobre, sempre uma virtude. Mas o tempo, a vida, e talvez até a dor, ensinam que ajudar sem sabedoria é se sacrificar sem propósito. Quantas vezes você disse sim, quando o seu coração queria gritar não? Quantas noites mal dormidas você teve por carregar o peso dos problemas de outras pessoas? Quantas vezes você tentou resolver a vida de alguém, apenas para perceber que aquela pessoa não queria ser salva? Queria apenas uma muleta, mais uma desculpa para continuar no mesmo lugar. A partir de uma certa idade, e talvez você já tenha cruzado essa linha há algum tempo, percebemos que nossa energia tem um valor incalculável. Cada minuto de paz, cada momento de tranquilidade, cada dia sem drama, isso é ouro puro. E entregar esse tesouro a quem não sabe cuidar, sem perceber, um autoabandono. O estoicismo, filosofia antiga que guiou imperadores, pensadores e guerreiros, nos ensina que a compaixão sem discernimento não é virtude, é fraqueza. Que saber a quem ajudar é tão importante quanto saber ajudar. Você não está aqui para carregar o mundo nas costas. Você não veio a este planeta para ser a tábua de salvação de todos à sua volta. Você já fez muito, já deu demais. Agora, é hora de fazer diferente. É hora de escolher com sabedoria. Este vídeo não é um ataque à generosidade, muito menos um convite à indiferença. Pelo contrário, é um chamado à consciência. Um lembrete de que a verdadeira virtude não está em se anular pelos outros, mas em ajudar sem se perder de si mesmo. E se essas palavras ressoam dentro de você, se tocam alguma ferida ainda aberta, então talvez esse seja o momento certo de olhar para sua história com mais carinho e finalmente aprender a dizer não. Com amor, com firmeza e principalmente, com paz. Porque ajudar pode ser perigoso. Ajudar é um gesto bonito. É um reflexo da nossa humanidade, da nossa empatia, do nosso desejo sincero de ver o outro bem. E por muitos anos, talvez você tenha se orgulhado disso, de estar sempre disponível, sempre pronto para estender a mão. Talvez tenha aprendido com seus pais, com sua fé, com a vida, que ajudar é sempre o certo a se fazer. Mas o que acontece quando essa ajuda vira um veneno silencioso? Ninguém nos prepara para isso, para a possibilidade de que ajudar sem critério possa destruir nossa saúde emocional, financeira e até espiritual. E o pior é que esse veneno nem sempre vem de fora. Muitas vezes, somos nós mesmos que o cultivamos, movidos por culpa, apego, ou pela ilusão de que só seremos bons se estivermos nos sacrificando constantemente pelos outros. Quantas vezes você já se sentiu drenado, esgotado, vazio, e mesmo assim continuou ajudando alguém que não mudava, que não agradecia, que voltava a cometer os mesmos erros? Esse ciclo é traiçoeiro. Ele te faz acreditar que, se você se esforçar um pouco mais, se for mais paciente, mais generoso, um dia essa pessoa vai perceber, vai valorizar. Mas a verdade é que algumas pessoas não querem ajuda. Querem controle, atenção, dependência. E quando você insiste em ajudar quem não quer ser ajudado, está fazendo mais mal do que bem. Está alimentando a fraqueza, perpetuando a irresponsabilidade, reforçando a dependência. E acima de tudo, está se traindo. Sim, se traindo. Porque a cada vez que você doa sua energia, seu tempo, seu dinheiro, sua paz, sem retorno, sem respeito, sem resultado, você está dizendo para si mesmo que a sua vida vale menos do que a do outro. Que o seu bem-estar pode ser colocado em segundo plano. Que você pode ser esquecido, desde que o outro esteja bem. Mas ele está mesmo bem?
Ajudar alguém que não quer mudar é como tentar encher um balde furado. Você despeja, despeja, e nunca vê o fundo. Só o cansaço aumentando, só o ressentimento crescendo, só a sua luz se apagando aos poucos. E aqui está uma verdade difícil. Existem pessoas que se aproveitam da sua bondade, que aprenderam a manipular com palavras doces, com histórias tristes, com olhos marejados. Sabem exatamente o que dizer para que você baixe a guarda. E quando percebem que você sempre diz sim, nunca mais respeitam seus nãos. É doloroso admitir isso, principalmente quando essas pessoas são da família ou amigos de longa data. Mas o tempo não transforma caráter. O afeto não substitui esforço. E a compaixão não justifica a autodestruição. A ajuda verdadeira é aquela que fortalece, não aquela que enfraquece. Que ensina o outro a caminhar sozinho, não que o carrega no colo pela vida inteira. A ajuda, quando é dada sem consciência, pode virar uma prisão, e o que era amor vira peso. O que era generosidade vira amargura. Por isso, é preciso coragem. Coragem para olhar para trás e reconhecer que, sim, você ajudou demais. Coragem para perceber que se perdeu um pouco nesse processo. E principalmente, coragem para decidir que, a partir de agora, sua energia será seletiva, sua paz será sagrada, sua ajuda será consciente. Ajudar não é errado. Errado é se esquecer de si mesmo no processo. Errado é dar a quem não valoriza, a quem apenas consome. Errado é confundir amor com obrigação, compaixão com submissão. Você não é egoísta por querer se preservar. Você é sábio. E a sabedoria, como dizia Marco Aurélio, não está em fazer o que agrada, mas em fazer o que é justo, inclusive consigo mesmo. 2. Estoicismo, a arte de escolher a quem ajudar. O mundo moderno nos ensinou a sermos bons com todos. A dar, a ceder, a escutar. A ideia de que quem ama, ajuda sempre virou um lema. Mas o estoicismo, filosofia milenar nascida no coração do Império Romano, nos ensina algo muito mais profundo. Ajudar, sim, mas com sabedoria. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: não desperdice o que lhe resta de vida em conjecturas sobre os outros, a menos que seja para o bem comum. Essa frase, simples mas poderosa, nos lembra que nosso tempo é curto, e nossa atenção é sagrada. Ajudar não é errado, mas ajudar sem critério, sem avaliar o impacto, pode se tornar uma forma sutil de vaidade, ou até de fuga. Muitas vezes, oferecemos ajuda para nos sentirmos úteis, importantes, amados. E não há problema em querer contribuir. O problema está em usar a ajuda como uma forma de se esquecer de si mesmo. Em doar o que não temos. Em tentar salvar quem não quer ser salvo. Epicteto, outro grande mestre estoico, dizia: cada homem é o arquiteto do seu próprio destino. O que isso quer dizer, na prática? Que ninguém pode construir a vida de outro. Ninguém pode viver, crescer, amadurecer por outra pessoa. Podemos estender a mão, sim, mas o movimento de levantar precisa vir de dentro. Quando tentamos carregar o outro nas costas, estamos assumindo um peso que não nos pertence, e estamos roubando do outro a chance de se tornar forte. A verdadeira compaixão não é carregar o fardo de alguém. É dar ferramentas, é inspirar pelo exemplo, é saber a hora de ajudar e a hora de se afastar. O estoicismo nos convida a um tipo de amor mais lúcido, mais centrado. Um amor que diz não quando necessário. Um amor que estabelece limites. Um amor que não confunde sacrifício com virtude. Sêneca, outro sábio estoico, foi ainda mais direto. A fidelidade comprada é sempre suspeita, e geralmente de curta duração. Ou seja, quando ajudamos para ganhar o afeto do outro, estamos alimentando uma relação baseada na dependência, não no respeito mútuo. E, cedo ou tarde, essa relação se torna tóxica, porque o outro não te vê como um aliado, mas como um recurso, uma ponte, uma solução. E você não veio ao mundo para ser solução de ninguém.
Você veio para viver sua jornada, para crescer, amadurecer, encontrar sua paz. Ajudar é belo, mas não pode te desconectar da sua verdade. Quantas vezes você se envolveu demais no problema dos outros, esquecendo dos seus próprios? Quantas vezes você se viu exausto, irritado, sem energia, e mesmo assim continuou ajudando, por medo de parecer egoísta? Isso não é virtude. É condicionamento. É culpa disfarçada de generosidade. O estoico entende que dizer não também é um ato de amor, principalmente amor próprio. Que preservar a própria serenidade é uma forma de manter o equilíbrio do mundo. Que só podemos verdadeiramente ajudar quando estamos inteiros. Por isso, se você sente que tem dado demais, que sua energia está sendo sugada, que sua paz está sendo invadida, talvez seja hora de praticar o estoicismo na sua vida. De parar, respirar e se perguntar: essa pessoa realmente quer mudar? Minha ajuda está sendo útil ou apenas adiando o inevitável? Estou fortalecendo ou estou apenas sendo usado? Essas perguntas não são frias. São necessárias. São o início da sabedoria. A ajuda verdadeira nasce do discernimento, do amor sem ilusão, da firmeza com ternura, do limite com afeto. Por quê? No final das contas, como dizia Epicteto, a liberdade começa quando você entende o que está sob seu controle e o que não está. Ajudar quem não quer mudar não está sob seu controle, mas decidir a quem você oferece sua energia, seu tempo e seu coração, isso, sim, está. E talvez essa seja a maior sabedoria de todas. 3. As 8 pessoas a quem você deve negar sua ajuda. Você já deve ter ajudado muita gente ao longo da vida. E, com certeza, já teve experiências em que a sua ajuda não fez diferença alguma. Ou pior, só te desgastou. A seguir, vamos falar sobre os 8 tipos de pessoas que você deve parar de ajudar imediatamente. Não por crueldade, mas por sabedoria. Porque sua energia é sagrada, e entregá-la a quem não merece é desperdiçar o que há de mais precioso. 1. Os que querem se aproveitar de você. Eles se aproximam com palavras doces, olhos tristes e histórias comoventes. Sabem como ativar sua empatia, sua culpa, seu coração generoso. Mas, por trás dessa aparência de fragilidade, o que realmente desejam é tirar proveito. São vampiros emocionais, e às vezes até financeiros. Não querem mudar, não querem crescer, não querem aprender. Só querem o que você pode dar. Talvez seja um parente que sempre pede dinheiro e nunca devolve. Um vizinho que vive pedindo favores, mas nunca aparece quando você precisa. Um amigo que só liga quando está em crise, mas desaparece quando você está mal. Sêneca nos alerta: aquele que recebe com gratidão paga a primeira parcela da sua dívida. Se não há gratidão, não há dívida reconhecida. Se a pessoa nem sequer demonstra valorização pelo que recebe, então não merece mais nada. A ajuda, nesse caso, alimenta o egoísmo e mata o equilíbrio. Você não está aqui para bancar os outros. Está aqui para viver sua vida com dignidade e paz. 2. Os que se recusam a aprender com os próprios erros. Você já tentou aconselhar alguém que sempre comete os mesmos erros? Que vive reclamando da vida, mas não muda nada? Que repete padrões tóxicos, escolhas destrutivas, relacionamentos abusivos? Mesmo com sua ajuda, parece preso no mesmo ciclo eterno. A verdade é que essa pessoa não quer aprender. Ela quer um colo, quer consolo, quer alívio momentâneo, mas não quer transformação. Epicteto dizia: é impossível ensinar algo a quem acredita que já sabe tudo. E ele estava certo. A pessoa que não aceita olhar para si mesma com honestidade não está pronta para receber sua ajuda, porque ela vai jogar fora seus conselhos, vai ignorar sua experiência, vai desperdiçar sua energia, e ainda pode colocar a culpa em você quando as coisas derem errado. Lembre-se, ensinar só funciona quando o outro está disposto a escutar. Não tente educar quem não quer aprender. Não tente salvar quem escolhe afundar. 3. Os que manipulam suas emoções.
Este é um dos tipos mais perigosos e mais comuns. São aqueles que usam a culpa, a pena, o medo ou o afeto como armas para te controlar. Dizem frases como: item, se você me amasse de verdade, me ajudaria. Item, você é a única pessoa em quem posso confiar. Item, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me trata. Essas palavras parecem sinceras, mas são armadilhas emocionais. São estratégias inconscientes, ou bem conscientes, para te colocar numa posição de servidão emocional. Marco Aurélio nos ensina: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. Se você convive com alguém que vive no drama, na manipulação, na chantagem, sua alma vai, aos poucos, perdendo a serenidade. Você se torna refém do humor do outro, da carência do outro, da dependência emocional alheia. E sabe qual é o pior? Você começa a acreditar que está fazendo isso por amor. Mas amor de verdade liberta. Amor de verdade respeita. Amor de verdade não escraviza. Aprenda a reconhecer as sutilezas da manipulação emocional. E aprenda a dizer não com firmeza e com paz. 4. Os que não respeitam seus limites. Você já disse não e a pessoa insistiu. Já colocou uma condição e ela simplesmente ignorou. Já tentou impor um limite e foi visto como frio, distante, egoísta. Pois existem pessoas que confundem ajuda com acesso total. Acreditam que, só porque você já ajudou uma vez, tem a obrigação de continuar ajudando. Sempre, a qualquer hora, de qualquer jeito. Esse tipo de pessoa não respeita seus horários, sua vida, seu espaço. Liga em qualquer hora. Pede favores constantes. Usa sua casa, seu tempo, seu dinheiro como se tudo isso fosse dela. O estoicismo nos ensina que a autonomia é um direito sagrado. Você não está aqui para se anular. Você tem o direito e o dever de cuidar da sua integridade emocional, física e até espiritual. Colocar limites não é crueldade, é maturidade. Se alguém não respeita seus limites, essa pessoa não te vê como um ser humano. Te vê como um recurso. Um porto seguro onde ela pode invadir e sair quando quiser. E a sua vida, a sua casa, o seu coração não são espaços públicos. Você tem o direito de fechar a porta. Você tem o direito de dizer basta. Você tem o direito de proteger sua paz. 5. Os que se refugiam no papel de vítima. Você conhece alguém que sempre tem uma história triste para contar? Que se apresenta como alvo constante de injustiças, de má sorte, de traições? Que, não importa o que aconteça, nunca tem responsabilidade pelos próprios erros. Esse é o eterno coitadinho. Aquele que vive se refugiando na posição de vítima para evitar assumir as rédeas da própria vida. E ajudar esse tipo de pessoa, por mais nobre que pareça, só reforça a ilusão em que ela vive. Você se torna o salvador, o apoio, o ombro, enquanto o outro continua preso no papel de injustiçado. Epicteto nos alerta: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretemos. Se alguém insiste em ver tudo sob a lente da tragédia, da autocomiseração, do azar, então nenhuma ajuda externa será suficiente. O problema está na forma como essa pessoa enxerga o mundo. E, enquanto ela se recusar a mudar essa visão, você será apenas mais uma muleta, mais um incentivo para a estagnação. Você não está aqui para sustentar o vitimismo alheio. Está aqui para crescer e inspirar crescimento. E, para isso, às vezes é preciso negar ajuda, para que o outro seja finalmente confrontado com a necessidade de mudar. 6. Os que carecem de integridade. Ajudar alguém sem caráter, sem princípios, sem ética, é como jogar semente em solo envenenado. Nada floresce dali. Pior, sua ajuda pode ser usada para fins questionáveis, ou até destrutivos. Talvez você já tenha vivido isso. Ajudou alguém financeiramente, e depois descobriu que o dinheiro foi usado para algo errado. Ou apoiou emocionalmente alguém que só usou sua energia para manipular outras pessoas.
ou se envolveu em causas de gente que depois se revelou desonesta. Sêneca, sempre sábio, dizia: a fidelidade comprada é sempre suspeita, e geralmente, de curta duração. Quando você ajuda alguém sem valores sólidos, está se expondo. Está colocando em risco sua reputação, sua paz, sua coerência. E o estoico sabe que coerência vale mais do que reputação. Você pode perdoar, pode oferecer novas chances, mas só até o ponto em que sua integridade não seja comprometida. Ajudar não pode te afastar de quem você é. Do contrário, deixa de ser virtude e passa a ser submissão. Lembre-se, o caráter do outro também deve ser critério para a sua generosidade. 7. Os que querem te controlar. Algumas pessoas pedem ajuda, mas, na verdade, estão tentando assumir o controle sobre sua vida. Usam a dependência como mecanismo de dominação. Se tornam invasivas, presentes demais, opinativas demais. Querem decidir por você como forma de retribuir a ajuda recebida. É uma dinâmica perigosa, onde o ajudado se transforma no dominador, e o ajudante vira prisioneiro do vínculo criado. O estoicismo ensina que a liberdade interior é um bem sagrado, e que nada, nem ninguém, deve controlar suas ações, sua consciência ou suas decisões. Você não veio ao mundo para ser controlado, nem por chantagem emocional, nem por obrigação, nem por expectativas alheias. Dizer não a quem quer mandar na sua vida é um ato de amor próprio. Você pode amar, pode cuidar, pode estender a mão, mas jamais deve ceder o leme do seu barco. Só você sabe o rumo certo. E se alguém tentar te desviar dele, com promessas, com ameaças ou com afeto distorcido, a resposta precisa ser clara. Minha vida, minhas decisões. Eu ajudo, mas não me anulo. 8. Os que não valorizam seu tempo e seu esforço. Essa talvez seja a mais sutil e a mais dolorosa. Você ajuda, se doa, se dedica, mas a outra pessoa nem percebe, nem agradece, nem reconhece. Trata sua ajuda como se fosse uma obrigação, como se você estivesse apenas cumprindo seu papel. E o que deveria ser um gesto bonito se torna algo invisível, automático, descartável. E aqui mora um dos maiores perigos. Quando sua ajuda perde valor, você começa a perder valor também. Marco Aurélio, com sua sabedoria de imperador, escreveu: o tempo é como um rio de acontecimentos. Mal algo é visto, já foi levado, e outro vem em seu lugar. O tempo passa, e você nunca vai recuperar o tempo que entregou a quem não soube aproveitá-lo. A vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não valoriza nem os seus minutos, nem os seus gestos. Se alguém reclama mais do que agradece, exige mais do que reconhece, ou recebe sem reciprocidade, essa pessoa não merece mais o seu esforço. A ajuda verdadeira é um encontro de almas dispostas. Não pode ser unilateral. Não pode ser imposta. Não pode ser ignorada. Seu tempo é precioso. Sua energia é limitada. Sua disposição é um presente. E presentes só devem ser dados a quem sabe recebê-los com respeito. Agora que você conheceu esses 8 tipos de pessoas, talvez esteja lembrando de nomes, rostos, situações. Talvez até esteja sentindo um nó na garganta. E está tudo bem. Este não é um conteúdo para te deixar amargo. É para te deixar mais consciente, mais leve, mais inteiro. Você não precisa carregar o mundo, nem salvar todos. Só precisa escolher com sabedoria a quem oferece o que tem de mais valioso: sua presença, sua energia, sua paz. 4. A história de Damon e Adrasto. O poder de dizer não. O sol já começava a cair sobre as colinas de Atenas, tingindo os templos com tons dourados e suaves. As ruas de pedra, silenciosas ao entardecer, ainda ecoavam as vozes dos mercadores recolhendo suas barracas e dos filósofos debatendo sob os pórticos. Ali, caminhava um homem de passos firmes e rosto sereno, Damon, filho da pobreza, discípulo da disciplina. Damon não tinha posses, não tinha terras, mas possuía algo muito mais raro: paz interior.
conquistada não em templos nem em batalhas, mas no dia a dia, ao aprender a dizer sim quando fazia sentido, e principalmente, a dizer não quando era necessário. Naquela tarde, ao virar uma esquina perto de seu lar, Damon cruzou o caminho de um jovem de olhos inquietos e fala acelerada, Adrasto, conhecido no bairro por suas dívidas, desculpas e desaparecimentos. Damon, gritou Adrasto, com o rosto suado e a voz trêmula. Preciso da sua ajuda, só desta vez. Os cobradores virão à noite. Se eu não pagar, vão me espancar. Você sabe como eles são. Me ajude, por favor. Damon parou. Não com medo, nem com pressa, mas com aquele silêncio reflexivo de quem aprendeu a escutar além das palavras. Adrasto já o procurara antes. Em outras noites, com outras dívidas, outras promessas, outras desculpas. Damon já havia emprestado dinheiro. Já havia dado conselhos. Já havia defendido Adrasto diante de credores. Mas todas as vezes, a história terminava igual. Nada mudava. Quanto você precisa? Perguntou Damon, olhando fundo nos olhos do jovem. Adrasto hesitou. Sabia que, se dissesse a verdade, seria recusado. Então mentiu. Pediu a metade. Inventou urgência. Tentou apelar para o coração daquele homem justo. Mas Damon não era ingênuo. Sabia ler os olhos, a postura, a intenção. Respirou fundo. E então, com voz firme e serena, respondeu. Já te ajudei antes, Adrasto. O que você fez com a ajuda que te dei? O jovem desviou o olhar. Gaguejou. Não havia resposta. Por favor, Damon. Dessa vez é diferente. Eu prometo. Damon olhou para o céu avermelhado e lembrou-se de Marco Aurélio, que certa vez escreveu: Não ajude aquele que não deseja se ajudar. Então disse: Não. Foi uma palavra curta, mas carregada de força. Adrasto congelou. Como alguém ousava lhe negar? Como Damon, tão sábio, tão generoso, podia virar as costas? Você é frio. Hipócrita. Vive falando de virtude, e agora me nega ajuda. Mas Damon não se abalou. Não discutiu. Não explicou. Apenas encarou o jovem com uma calma imbatível. Não estou virando as costas para você. Estou apenas deixando de carregar aquilo que não é meu. Adrasto, sem argumentos, partiu murmurando ofensas. Mas, no fundo, ele sabia. Damon estava certo. Naquela noite, sentado à soleira de sua casa, com uma taça de vinho simples, Damon observava o movimento dos últimos transeuntes. E ao longe, viu Adrasto caminhando pelas sombras, procurando outro rosto familiar, outra alma bondosa, outro ombro para explorar. Mas desta vez, Damon não seria a vítima. Pela primeira vez, ele se escolheu. No dia seguinte, no mercado, um amigo se aproximou. Ouvi dizer que você negou ajuda ao Adrasto. Todos estamos começando a fazer o mesmo. Damon sorriu de leve. Negar ajuda, naquele caso, não foi dureza. Foi sabedoria. Ele sabia. Quem sempre é salvo, nunca aprende a nadar. Quem nunca sente as consequências, nunca muda de verdade. Na semana seguinte, Adrasto foi visto menos. Mais calado. Mais pensativo. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, refletindo sobre suas escolhas. E Damon continuou vivendo sua rotina simples. Mas agora, com um peso a menos nos ombros, e com a certeza de que sua paz não estava à venda. Essa história pode parecer distante, quase uma fábula antiga. Mas quantas vezes você já foi Damon? Ou pior, quantas vezes você foi Adrasto sem perceber? Quantas vezes você disse sim só para evitar conflito? Quantas vezes você cedeu, por medo de parecer ruim, egoísta ou insensível? A verdade é que dizer não é, muitas vezes, o gesto mais amoroso que se pode oferecer. Porque quando você diz não ao outro, você está dizendo sim para si mesmo. Está dizendo sim para sua saúde emocional. Sim para sua dignidade. Sim para o fim de ciclos destrutivos.
E se alguém te acusa por colocar limites, lembre-se: quem te ama de verdade não exige que você se destrua para salvá-lo. Ajudar é nobre, mas só quando o outro está pronto para ser ajudado. Do contrário, é como tentar encher um poço sem fundo. E você merece muito mais do que viver se esvaziando. 5. Reflexão: você está salvando ou se perdendo? Agora que você ouviu essa história, que reconheceu os perfis que drenam sua energia, pare por um momento. Respire e se pergunte, com honestidade: você realmente está ajudando ou está se perdendo aos poucos? Essa é uma pergunta simples, mas ela tem o poder de virar a chave de uma vida inteira. Porque, em nome do amor, da generosidade, da compaixão, você pode ter deixado de lado o que mais importa: você mesmo. Quantas vezes você já colocou o problema de alguém à frente da sua saúde? Quantas vezes se sentiu esgotado, mas continuou dizendo sim, só para evitar o peso da culpa? Quantas vezes foi chamado de frio, duro, egoísta, só porque tentou colocar um limite? A verdade é que o mundo nem sempre valoriza quem diz não. Mas quem vive dizendo sim sem critério acaba esquecendo de si, de seus valores, de sua dignidade. O estoicismo ensina: você não pode controlar os outros, mas pode controlar suas decisões. E uma das decisões mais importantes da vida é escolher a quem você oferece sua energia. Você não é um recurso infinito. Você não é uma fonte que nunca seca. Você também cansa. Também sofre. Também precisa de espaço, de silêncio, de cuidado. Então por que continua carregando o peso que não é seu? Por medo de parecer insensível. Por apego ao passado. Por hábito. Por achar que, se você não ajudar, ninguém mais vai? Mas e se ninguém mais for ajudar? Será que é porque aquela pessoa precisa? Ou porque todos já perceberam que ela não quer mudar? Essas são reflexões difíceis, especialmente para quem passou a vida ajudando, seja como pai, mãe, amigo, irmão, parceiro. Pessoas generosas, como você, muitas vezes confundem amor com sacrifício. Acham que, para serem boas, precisam sofrer em silêncio, doar-se sem medida, suportar tudo. Mas isso não é bondade. Isso é abandono de si. E a longo prazo, ninguém aguenta viver assim. Nem o corpo, nem a mente, nem o coração. O verdadeiro amor não exige que você se anule. A verdadeira compaixão não exige que você se afunde. A verdadeira ajuda não te destrói no processo. Por isso, a pergunta que não quer calar é: quem é você quando está sozinho, sem ninguém te pedindo nada? Você consegue se reconhecer, ou se perdeu no meio de tantas doações? Talvez seja hora de parar de salvar todo mundo e começar a resgatar a si mesmo, de se olhar com mais carinho, de escutar a sua voz interior, de entender que ajudar é lindo, mas só quando feito com equilíbrio, com consciência, com sabedoria. A partir de agora, toda vez que alguém te pedir ajuda, pergunte-se: item essa pessoa realmente quer mudar? Item ou só quer alguém para continuar vivendo do mesmo jeito? Item essa ajuda vai fortalecer ou me desgastar? Você não precisa salvar ninguém, mas precisa, sim, cuidar de quem você vê no espelho. Porque, no fim das contas, sua maior responsabilidade é com você. Você chegou até aqui. Ouviu, refletiu, talvez até lembrou de momentos difíceis, pessoas específicas, dores antigas que estavam guardadas em silêncio. E agora, talvez esteja se perguntando: o que eu faço com tudo isso? A resposta é simples e poderosa: você escolhe. Você escolhe a quem ajuda. Você escolhe quem entra na sua vida e quem sai. Você escolhe onde deposita sua energia. Você escolhe, sobretudo, proteger sua paz. Porque sim, sua paz é um privilégio, um bem valioso, conquistado com anos de esforço, perdas, recomeços, amadurecimento. E qualquer coisa que ameace essa paz, qualquer pessoa que tire mais do que oferece, que cobra mais do que entrega, que suga sem jamais retribuir, não merece o seu tempo.
Muita gente vai te chamar de egoísta. Vão dizer que você mudou, que antigamente era mais bondoso, mais flexível, mais generoso. Mas o que realmente mudou foi a sua consciência. Você parou de ser manipulável. Parou de confundir ajudar com se anular. Parou de achar que bondade significa aceitar tudo em silêncio. E isso não é frieza. É maturidade. É autocuidado. É sabedoria. Você passou décadas cuidando dos outros. Agora chegou o tempo de cuidar de si. De colocar limites. De priorizar o que realmente importa. De entender que dizer não não é rejeitar. É se respeitar. Por isso, se essas palavras tocaram o seu coração, se em algum momento você se viu nesse conteúdo, se sentiu que está na hora de mudar sua forma de ajudar o mundo, faça um compromisso com você mesmo. Escreva nos comentários, ou num caderno, ou num papel colado no espelho do banheiro, a seguinte frase: minha ajuda é um privilégio, não uma obrigação. Não para os outros, mas para você. Para que, da próxima vez que alguém tentar te usar, te manipular ou te sugar, você se lembre. Você tem valor. Sua energia é preciosa. Sua paz não se negocia. Não é preciso fazer grandes discursos, nem discutir, nem provar nada. Basta um não firme e um silêncio cheio de amor próprio. Você não veio a este mundo para ser salvador de todos. Você veio para viver com propósito, com leveza, com paz. E quando ajudar fizer parte desse caminho, ótimo. Mas quando for um fardo, se afaste sem culpa. Porque quem realmente te ama nunca vai exigir que você se destrua por ele. A partir de hoje, que sua ajuda seja sábia, que sua generosidade seja consciente, e que sua paz seja inegociável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está mudando. Talvez devagar, talvez em silêncio, mas está. E essa mudança não precisa ser barulhenta. Ela só precisa ser verdadeira. Viver como um verdadeiro estoico não é se tornar frio, distante ou indiferente. É viver com clareza, com propósito, com presença. É saber a diferença entre ajudar e se sacrificar, entre amar e se abandonar, entre ser bom e ser sábio. A partir de hoje, você tem uma nova escolha diante de si. Seguir como antes, ou dar os primeiros passos rumo a uma vida mais leve, mais firme, mais tranquila. Essa jornada estoica não termina aqui. Ela está só começando. E você não está sozinho. Se quiser continuar refletindo, crescendo, se fortalecendo, volte a este vídeo sempre que precisar. Compartilhe com alguém que também precise ouvir essas palavras. Ou simplesmente sente-se em silêncio e pense: o que posso fazer hoje para proteger a minha paz? E se essa jornada tocou algo em você, escreva nos comentários. Minha paz e minha ajuda são um privilégio. E agora, eu escolho com sabedoria. Essa será a sua âncora, seu lembrete, seu novo ponto de partida. O estoico não é quem nunca sente. É quem sente profundamente, mas decide com consciência. Que sua jornada siga firme. E que sua paz seja sempre o seu norte.